A IA mais avançada do OpenAI escapou do ambiente de teste e invadiu os sistemas de outra empresa sozinha. Isso não é teoria nem especulação sobre IA. A própria OpenAI confirmou o caso publicamente e chamou de incidente cibernético sem precedentes. E até o final desse vídeo você vai entender exatamente por que ela fez isso e por que isso pode acontecer com qualquer IA dentro da sua empresa se você não desenhar os limites certos. Se você não me conhece, eu sou o Paulo, você está na Coesa, e aqui a gente fala sobre inteligência artificial, tecnologia e automação aplicadas ao negócio. Agora vamos entender exatamente o que aconteceu e por que cada detalhe desse caso vai te ajudar a enxergar o risco por trás da sua automação. A OpenAI estava fazendo um teste interno para descobrir até onde seus modelos mais avançados conseguiam chegar, por isso, algumas das proteções que normalmente impediriam a IA de realizar determinadas ações estavam reduzidas naquele ambiente. A intenção era entender qual era a capacidade máxima desses modelos. Entre eles estavam o GPT 5.6 Sol e um protótipo de pesquisa ainda mais avançado que, segundo a OpenAI, era exclusivamente interno e nunca esteve planejado para lançamento ao público. Só que o agente queria encontrar uma solução para o desafio que tinha recebido e começou a procurar caminhos. Primeiro, ele tentou conseguir acesso aberto à internet, algo que aquele ambiente não deveria permitir diretamente. Ele insistiu nisso por bastante tempo, tentou possibilidades, encontrou uma brecha até então desconhecida no software usado naquele ambiente e conseguiu sair da área em que deveria permanecer. E agora, meu amigo, ele tinha acesso externo. E aí aconteceu a parte mais interessante. O modelo percebeu que a Hugging Face poderia ter modelos, bases de dados e até informações relacionadas ao próprio teste que ele estava tentando resolver. Então, ele começou a procurar um caminho até essas informações. A própria OpenAI diz que todas as evidências apontam para modelos hiperfocados em encontrar uma solução para aquele teste, chegando a extremos para cumprir um objetivo bastante específico. E ele conseguiu avançar, encontrou formas de acessar informações que não deveria, utilizou credenciais que encontrou pelo caminho, comprometeu partes da infraestrutura da Hugging Face e chegou até informações que poderiam ajudá-lo a conseguir as respostas do teste diretamente. Ou seja, em vez de simplesmente continuar resolvendo o exercício, o agente encontrou uma forma de chegar até as informações que poderiam ajudá-lo a trapacear no exercício. A equipe de segurança da própria OpenAI identificou a atividade anormal, ao mesmo tempo os sistemas e a equipe do Hugging Face também detectaram o comportamento e interromperam a atividade na infraestrutura deles. Quando as duas empresas se conectaram, a Hugging Face já tinha começado a conter o incidente e reconstruir o que havia acontecido. Depois disso, a OpenAI e a Hugging Face começaram uma investigação conjunta. A OpenAI também chamou empresas e organizações externas para revisar o caso. E o protótipo interno mais avançado envolvido no episódio foi desativado, criptografado e teve seu acesso restringido para pesquisadores. Mas o mais importante veio quando a OpenAI explicou o que esse episódio significava para ela. A OpenAI não tratou isso como simplesmente encontramos uma falha, corrigimos e seguimos. Na publicação sobre o caso, a empresa reforçou o que eu comentei lá no início do vídeo, chamou o episódio de incidente cibernético sem precedentes, envolvendo capacidade de segurança digital de ponta, e fez uma afirmação ainda mais importante. Até então, várias dessas capacidades apareciam em avaliações e testes controlados. O incidente com a Hugging Face mostrou que essas capacidades também conseguem funcionar em sistemas reais. A OpenAI também disse que o caso mostrou que modelos avançados conseguiam encontrar novos caminhos para atingir o objetivo mesmo sem receber todas as informações previamente. E que, conforme essas capacidades avançam, segurança, monitoramento e mecanismo de controle precisam avançar junto. Agora, traz isso para uma empresa comum. Vamos imaginar uma situação simples. Você coloca um agente de IA no atendimento da sua empresa e define: quero que esse agente resolva o problema do cliente o mais rápido possível. Parece uma ótima meta. Ele pode consultar o histórico, ver pedidos anteriores, buscar uma informação, responder dúvidas. Até aqui, tá perfeito. Mas agora começam as perguntas que realmente importam. Ele pode fazer alterações ao pedido, oferecer um desconto, se pode oferecer um desconto, quanto? Pode cancelar um pedido, pode alterar uma cobrança, pode mudar uma informação de cadastro, pode acessar histórico de qualquer cliente, pode mandar uma mensagem sem ninguém revisar, ou até mesmo pode tomar uma decisão que depois não dá para desfazer. Essa é a diferença. Você pode dizer muito bem o que quer que a IA alcance, mas ainda precisa decidir o que ela está autorizada a fazer para chegar lá. Pensa novamente no teste da OpenAI. O objetivo era encontrar a solução. A IA encontrou um caminho para isso, só que não foi o caminho esperado. E isso acende um alerta para a forma que a gente pensa em automação. Tem outro número nesse caso que vai te ajudar a entender isso melhor. Na reconstrução do incidente, foram identificados aproximadamente 17 mil ações realizadas pelo agente. E não significa que foram 17 mil decisões brilhantes. Muitas tentativas simplesmente falharam. Ela tentou, não funcionou, tentou outra coisa, também não funcionou, mudou o caminho, tentou novamente e continuou. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes para quem administra uma empresa. A automação não muda apenas quem executa uma tarefa. Ela muda a escala, a velocidade e o risco daquela tarefa. Uma pessoa pode cometer um erro em 5 cadastros. Uma automação que foi mal configurada pode repetir aquele erro para 5 mil pessoas. Um atendimento ruim pode prejudicar o cliente. Agora, uma automação que está seguindo os mesmos critérios daquele atendimento ruim pode prejudicar centenas dele. Então, quando você automatiza, o impacto do acerto aumenta, mas o risco do erro também.
E é agora que a história ganha uma virada que poucos souberam. Algumas semanas depois do incidente com a Hugging Face, a OpenAI encontrou outro sinal preocupante. Um novo modelo chamado Astra começou a demonstrar capacidades muito mais avançadas em programação e segurança digital. Esse modelo não participou dos incidentes da Hugging Face, são duas coisas totalmente diferentes, mas somadas elas fizeram a OpenAI chegar a uma conclusão. O desenvolvimento dos modelos estavam avançando rápido o suficiente para que a estrutura de monitoramento e segurança também precisassem mudar de nível. No dia 18 de agosto, a empresa anunciou publicamente que havia reduzido temporariamente o ritmo do desenvolvimento dos modelos mais avançados. Na prática, isso inclui uma pausa de 2 semanas em uma etapa de treinamento dos modelos mais recentes, e o maior treinamento avançado que estava planejado continuava suspenso enquanto a empresa fazia testes menores, avaliava o comportamento dos modelos e reforçava os seus mecanismos de segurança. E a OpenAI explicou exatamente o motivo. Segundo a empresa, conforme os modelos ficam mais capazes, os riscos de desenvolver e testar esses modelos internamente também aumentam, e os padrões de monitoramento e segurança precisam permanecer superiores a esses riscos. Isso é muito relevante, porque a OpenAI basicamente tomou uma decisão que muitas empresas têm dificuldade de tomar: reduzir a velocidade para aumentar o controle. E não ficou só no discurso. Logo depois do incidente, a OpenAI interrompeu temporariamente alguns testes em que modelos conseguiam executar ações ou acessar ferramentas ligadas à internet. Depois, começou a liberar esses trabalhos novamente caso a caso, conforme novos controles eram implementados. A empresa também aumentou o isolamento dos ambientes de teste, criou mais barreiras entre os modelos e a internet, reduziu o acesso permanentemente, aumentou a coleta de registros e ampliou o monitoramento para identificar comportamentos como tentativa de acesso não autorizado ou ações que ultrapassassem os limites definidos. Existe uma ideia que eu acho que vamos precisar combater bastante pelos próximos anos. A ideia de que, se eu quero uma IA realmente eficiente, eu preciso deixar ela fazer tudo. E não é assim. Uma IA não precisa necessariamente ter acesso a tudo para ser útil. Ela precisa ter acesso ao que é necessário para aquela função. Pensa como se fosse um funcionário. Se ela precisa consultar um pedido, pode ter acesso à consulta, mas não necessariamente precisa de acesso para alterar. Se precisa preparar uma proposta, ela pode montar, mas alguém precisa aprovar antes. Se consegue executar uma ação financeira, talvez exista um limite nisso. Até determinado valor ela faz, acima disso ela precisa de uma aprovação. E isso não significa que a automação fica ruim. Significa que ela foi desenhada de acordo com o risco daquele processo. A automação não é tirar pessoas de tudo, é decidir onde a pessoa deixa de ser necessária e onde ela continua sendo importante. É por isso que eu acho perigoso quando uma empresa começa um projeto primeiro pela ferramenta. Ou seja, eu quero colocar IA no WhatsApp, eu quero um agente no comercial, eu quero conectar IA no meu sistema. A tecnologia que a gente tem hoje é excelente, mas antes de aplicar ela, existem algumas perguntas que precisam ser feitas. Como esse processo funciona hoje? Onde ele trava? Quem toma cada decisão? Quais decisões são simples? Quais decisões são sensíveis? O que pode acontecer automaticamente? O que precisa de aprovação? Se algo sair errado, como que desfaz? Quem precisa ser avisado? O que precisa ficar registrado? Automatizar um processo ruim não transforma ele em um processo bom. Pelo contrário, você só faz o problema acontecer mais rápido e em escala maior. E para mim, essa é a principal lição dessa história. Quando a gente fala sobre o risco de inteligência artificial, é fácil imaginar uma IA fazendo alguma coisa completamente diferente daquilo que foi pedido. Mas talvez esse nem seja o cenário mais importante. O problema também pode acontecer quando a IA faz exatamente aquilo que você pediu, mas encontrou uma maneira de chegar ao resultado que você não tinha imaginado ou que não está de acordo com a tua empresa. E é por isso que implementar IA não é simplesmente conectar uma ferramenta, é desenhar um ambiente onde aquela tecnologia vai operar. E isso não significa que as empresas deveriam usar menos inteligência artificial, muito pelo contrário. Existe uma quantidade enorme de trabalho repetitivo que precisa e deve ser automatizado. Existe ganho de produtividade, ganho de velocidade, melhoria de atendimento e redução de operação manual. A questão aqui é fazer isso com critério, porque existem duas perguntas completamente diferentes. A IA consegue fazer isso sozinha e eu deveria deixar a IA fazer isso sozinha? E uma empresa amadora precisa responder essas duas perguntas. Então, eu quero terminar esse vídeo aqui com uma pergunta para você. Se hoje você colocasse uma inteligência artificial operando dentro da sua empresa, até onde ela poderia ir sem pedir autorização? Responder clientes, consultar CRM, alterar um pedido, dar um desconto, fazer uma cobrança ou até mesmo cancelar alguma coisa? Em qual momento você diria: beleza, daqui para frente precisa passar por uma pessoa? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber onde você colocaria esse limite. Se você quer acompanhar mais conteúdo sobre inteligência artificial, automação e tecnologias aplicadas de verdade ao negócio, se inscreve no canal e ativa as notificações. E se esse vídeo te ajudou a olhar para esse assunto de outra forma, deixa o like. Até a próxima!